De uns tempos pra cá eu comecei a colocar alguns shorts aqui no meu canal, muito embora eu esteja devendo alguns há um tempo, né? Mas a gente ignora essa questão aí, dá um desconto, tá galera? A questão é, eu fiz um desses shorts e o tema principal dele era o anime do Yasuke da Netflix, que é uma merda completa. Em resumo, Yasuke é um samurai negro que realmente existiu nesse mundo, em que esse anime supostamente contaria a história desse tão lendário samurai, mas acaba que tudo que nós ganhamos foi um anime péssimo, arrastado e com uma história sem sentido nenhum e que adicionou coisas completamente sem nexo, com magias e robôs na história de origem de uma figura tão emblemática quanto Yasuke. No entanto, os comentários desse vídeo me fizeram a gentileza de lembrar outra história envolvendo um samurai negro, com magia, robôs e tudo mais. Com a única diferença que essa obra é sim muito boa. Estou falando de Afro Samurai, um anime super curto de apenas 5 episódios, que traz uma mensagem bem interessante por trás de tudo, ao mesmo tempo que é super divertido e com esse estilo de hip hop clássico misturado com essa estética que mescla entre uma ambientação japonesa clássica de samurais com os velhos contos do velho oeste americano. E, pra fechar tudo com chave de ouro, as vozes originais desse anime são em inglês, o que ajuda a deixar a estética ainda mais deliciosa nessa obra em específico. Sério, isso aqui é simplesmente muito bacana, sabe? E claro, Afro Samurai não é um anime que vai mudar a sua vida, longe disso, mas é quase como Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, se você preferir chamar assim, em que ele não tá lá pra mudar toda a forma como você enxerga os animes de maneira geral, mas ele é só e simplesmente bom, legal, divertido. Eu assisti, a história me satisfez e eu tirei alguns ensinamentos disso daí e bola pra frente, tá ligado? Pois bem, eu falei tudo isso de Afro Samurai e nem comentei nada sobre a história, então vamos lá. Em Afro Samurai, um menino acaba de ver seu pai ser brutalmente assassinado na sua frente, apenas por causa de uma faixa, a tal faixa de número 1, em que aquele homem que matou seu pai tinha a faixa de número 2 e a deixou ali para esse garoto cuidar dela. Esse garoto é o Afro, que sim, tem esse nome mesmo, pelo simples fato dele ser a única pessoa negra em um orfanato e os meninos dele acabaram chamando o Afro por esse nome. Enfim, o Afro acaba carregando todo o legado e o peso dessa faixa pelo decorrer da sua história, em busca da vingança pelo aquele homem que matou o seu pai, para ele finalmente conquistar a sua faixa de número 1 de uma vez por todas. O grande problema é que todos querem a tal faixa de número 1 e assim se tornar o mais forte de todos. Então, acaba sempre vindo milhares de pessoas em busca da faixa de número 2 que o Afro tem para serem dignos de derrotar o detentor da faixa de número 1. Logo chega todo tipo de gente atrás do Afro, desde malucos com a bazuca até um clone robô dele que é quase tão habilidoso quanto o próprio. E basicamente a história é apenas isso. Ela parece simples e de fato ela é, mas carrega consigo uma mensagem bem mais interessante do que aparenta. Uma vez que Afro Samurai nada mais é que uma história que te ensina a lidar com as consequências das suas escolhas. O motivo pelo qual o Afro tem essa vida em que ele está sendo constantemente caçado e em busca de sua vingança é por ele ter escolhido carregar o fardo de ter a faixa de número 2 para início de conversa. Lembra que eu falei do orfanato em que o Afro ganhou o nome dele? Então, as pessoas daquele orfanato falaram diversas vezes para ele escolher entre correr atrás da sua vingança, que nem ao menos tem mais sentido naquele momento, ou simplesmente viver a sua vida feliz com o resto dos integrantes do orfanato, vivendo seus sonhos, ficando cada vez mais habilidoso com a sua espada, não para matar pessoas, mas para defender aquilo que é importante para cada um deles. A vingança do Afro já não faz mais sentido há muito tempo. Ele já ganhou uma nova família ali no orfanato e um novo começo. Não tem nenhum motivo para ele simplesmente escolher jogar tudo no lixo de uma vez só. E bom, isso fica bem claro quando a gente leva em consideração o motivo pelo qual o Afro saiu daquele orfanato para início de conversa. Acontece que quando o pai dele morreu, o Afro herdou a faixa de número 2, ok? Mas ele perdeu essa faixa bem rápido, mas por um milagre ele sobreviveu ao ataque do cara que roubou a faixa dele e foi resgatado pelas crianças do orfanato, onde ele fez a sua nova família aos poucos, aprendendo a lutar e seguindo os ensinamentos do seu mestre. Só que ele nunca tirou a vingança da sua cabeça e fica constantemente arranjando briga com os mais diversos ladrões em busca de conquistar a tal faixa de número 2 e ter o direito de poder desafiar o número 1 algum dia da vida dele. Mas acaba que, no dia em que o Afro e seus colegas conseguem se graduar no dojo do orfanato, o Afro também descobre que a faixa de número 2 está com seu mestre, que decidiu chamar o Afro supostamente para uma luta, mas na verdade tudo que ele queria mostrar era o rastro de morte que a faixa de número 2 carrega consigo, mostrar todas as pessoas que ele tem que matar e lidar todo dia. Tanto é que por isso o mestre do Afro carrega esse fardo, para que ninguém mais tenha que o carregar. É
claro, o Afro não liga muito pra isso. Seus olhos já estão completamente tomados pela sua vingança sem sentido e ele quer essa faixa a qualquer custo. Sendo que, como resultado de todo esse egoísmo por parte dele, a maioria das crianças do orfanato acabam mortas. E as que não estão mortas têm um ódio mortal pelo Afro, que fez a sua escolha e agora tem que viver com todo esse peso em suas costas. Desde a morte daqueles que se tornaram a sua família, até o próprio fardo que aquela maldita faixa carrega consigo. Quando o Afro percebe que esse caminho que ele escolheu é tão solitário e doentio, ele meio que se fecha em suas emoções e se torna uma pessoa fria, mas ao mesmo tempo surge ao lado dele o seu companheiro de viagem, um amigo tagarela e animado que por muitas vezes o irrita. E é o completo oposto do Afro, já que enquanto o Afro não tem medo de nada, esse cara se preocupa com tudo e questiona como que seu amigo vai lidar com as situações. Porém, com o passar da história, você vai percebendo que esse cara na verdade não existe. Se você for um pouco mais atento como eu, você vai perceber isso logo no início. Ele é só fruto da cabeça do Afro, mostrando aquela personalidade que talvez fosse a sua verdadeira, mas que fica totalmente escondida debaixo de todo esse sofrimento e foco em sua vingança. Fora que essa mensagem toda que eu tô falando aqui, por mais simples que seja tratada em Afro Samurai, é a principal mensagem que temos em Vagabond, que é um mangá infinitamente maior e muito mais aclamado que o Afro Samurai, até porque ele é realmente muito bom, mas é interessante ver como as obras falam de coisas tão parecidas, mesmo sendo tão diferentes, sabe? Vagabond é todo um mangá com um viés histórico forte do final da Idade Média japonesa, enquanto o Afro Samurai é uma parada toda maluca, misturando tantas coisas ao mesmo tempo, sabe? E mesmo assim, tanto em Afro Samurai quanto em Vagabond, temos a mensagem de arcar com as consequências do caminho que escolhemos, o Musashi de Vagabond, sempre em busca de ser o mais forte de todos, aquele que é considerado o invencível sobre o sol. Mas esse caminho traz consequências. Ele carrega o fardo de ter diversas vidas em suas costas. O monge no início da obra até fala com o Musashi uma vez, algo do tipo: cara, você matou gente pra caralho. Não tem como você simplesmente ignorar o peso que cada uma dessas vidas tem. Você acabou com famílias inteiras por causa dessa porra. Agora arque com suas consequências, sabe? Sendo que o Musashi vai percebendo essas coisas com o tempo. Até mesmo entende o conceito de que ele vive em nada mais que uma espiral incessante de morte. Tudo que ele faz é buscar inimigos cada vez mais e mais fortes, apenas para aumentar um status bobo e ser o grande invencível. Mas mesmo que ele consiga, não importa, pois outro vai fazer a mesma coisa e o ciclo vai se repetir. E esse ciclo é uma mensagem que temos aqui em Afro Samurai também, é a sua mensagem final, na verdade. Uma vez que o Afro finalmente consegue ir até onde o portador da faixa de número 1 está e tem a sua tão sonhada vingança. Mas e daí? As coisas continuam a mesma coisa, as pessoas continuam atrás da faixa de número 2 para poderem enfrentar o número 1 e se tornarem os mais fortes de todos. Afinal, o que importa é estar no topo. Assim como o vilão final de Afro Samurai fala que o objetivo dele é se tornar um deus, estar no topo, acima de todos a todo o momento. Isso gera apenas mais um ciclo de morte de gente tentando pegar o seu lugar. É tanto que no finalzinho do anime a gente tem um time skip, onde a gente vê que o Afro ainda tá nessa. Nada mudou. Tudo que mudou é que agora ele é o cara da faixa de número 1. Toda essa merda não serviu pra absolutamente nada. Claro que isso pode ser uma alusão ao ciclo da ganância da humanidade, em que sempre queremos estar no topo. Mas a que preço, sabe? Pra que você quer essa merda de topo? No final você só tá alimentando uma competitividade inútil e um ciclo que se repete a todo momento, enquanto você tá lá, sozinho, pois, obviamente, você não tem mais o que conquistar. Bem, Afro Samurai é uma obra interessante sim, eu ocultei bastante coisa que podem ser interessantes pra uma pessoa que queira dar uma conferida nela, ainda mais quem curte essa estética de hip hop que eu falei. Estética essa que é uma das coisas que mais me encantou e que eu menos falei nesse vídeo. É uma pena, mas não era muito relevante pra o que eu queria comentar aqui. Mas sabe o que é relevante? Você se inscrever no canal e se tornar um membro caso tenha condições, em que eu agradeço muito a todos eles, em especial ao Eduardo Otávio e a Luiz Andrade, que estão sempre fortalecendo a gente aqui e ajudando bastante o canal a crescer. Fora o server no Discord que eu sempre tenho que divulgar aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.